Ó, pessoal, última aula, eu passei alguns exercícios, né, pra gente fazer. Tá gravando? Liguei. Não, dá um desespero na hora que eu vejo o vídeo, assim, que teve um dia que eu não pus o fone direito, eu falei, não. Última aula eu passei um exercício em que era pra gente fazer um projeto de um conversor book, e o conversor book ele ia funcionar com tensão de entrada menor ou igual a 10 volts, maior ou, entre 10 volts e 15 volts, e corrente de saída entre meio e 1 ampere. A tensão de saída dele ia ser fixa, ele ia ter que funcionar fixo em 5 volts. Como que ele vai funcionar, como que o controle dele vai funcionar, não é isso que é o interesse. É só saber nessas duas regiões estáticas, né? A gente tem que achar os pontos piores aqui para ele atender esses dois pontos de operação. E a frequência de chaveamento dele de 200 kHz. Alguém lembra aí o que a gente tem que fazer nesse caso desse indutor? Nós temos que calcular apenas, no caso do book, a gente tem que calcular apenas o valor da indutância para fazer o projeto desse indutor. Como que você vai fazer a indutância, como que você vai enrolar, qual núcleo que você vai utilizar, isso aí é outro assunto. Não, assim, não sei se dá tempo de ver nessa disciplina, porque igual eu falei, introdução à eletrônica de potência, então não vou me sentir nem um pouco culpado se não der tempo de dar projeto de indutor, que é um negócio difícil pra caramba, porque até hoje, assim, até pessoa que tem doutorado eu vejo ter muita dúvida nisso. Então a gente tem que calcular apenas a indutância para que ele funcione em modo contínuo. Alguém lembra aí da fórmula que relaciona a indutância com a ondulação de corrente, com o delta I e L dele? Qual que vai ser a fórmula? Essa é a fórmula que a gente vai usar. Uma das fórmulas que a gente vai usar, né? A delta I L, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, ó, VS, D, LF, é isso? É isso mesmo? É raro eu conseguir lembrar a fórmula assim. I é o book. É 1 menos D? Foi por pouco. É o VO, né? Cara, não adianta. Tem que fazer isso aqui, ó. Eu falo, é VO de output, né? Não adianta eu falar VO. Eu nunca falo V0, todo mundo fala V0. Então é o seguinte, nós vamos ter que dimensionar esse cara aqui. Como que a gente vai fazer? Dois detalhes aqui, ó. Ele tem que funcionar em modo contínuo, ou seja, ele vai ter um valor de corrente, ele tem uma componente alternada, que a gente está calculando aqui, e tem uma componente contínua, que é o quê? Que é o próprio IO. O book, quando você desenha ele, você vai observar que é o seguinte, o capacitor, ele está no caminho entre o indutor e a carga. Para que o capacitor existe? Para drenar a componente alternada dessa corrente aqui, ó, que está passando pelo indutor. É para isso que ele serve. Então, no book, sempre a corrente do indutor vai ser a corrente de saída. Então, ali a gente já definiu qual que é a nossa faixa de corrente do indutor ali. Ó. A corrente do indutor, da mesma forma que a corrente de saída, ela vai ter que ser um valor entre meio ampere e 1 ampere. Não é isso? Ela vai ter que atender, ela vai estar dentro dessa faixa, vai estar entre os dois. Qual desses dois valores você acha que é mais fácil ele entrar em modo descontínuo? Esse de meio, né? Porque ele vai estar mais perto do zero. Então, o que é o modo contínuo, o que é o modo descontínuo? O modo contínuo vai ser quando você tiver a sua corrente do indutor, ela vai estar com um valor, mesmo que seja assim, pode até tocar o zero, não tem problema, mas todos os valores aqui da corrente do indutor são superiores a zero ou igual a zero no máximo. No máximo, encosta no zero. Então, na minha concepção, seria descontínuo mesmo se fizesse isso aqui, ó. Então, não adianta falar que está como é que chama? No boundary, não, é o que eles chamam, no contorno, né, na região de contorno. Não adianta. De qualquer forma, ele ainda está operando contínuo, ainda se ele estiver tocando. Então, ele tem que ter, esse delta IL aqui tem que ser, no máximo, ali naquele caso do meio ampere, ele tem que ser no máximo, a metade dele tem que ser no máximo meio ampere. Então, tá. Vamos definir, então, aqui quais são os piores casos. Para esse caso de corrente de saída, digamos, vamos pegar esse caso aqui, ó, no caso da corrente sendo meio ampere, vamos definir aqui um quadradinho aqui para a gente. O que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular o nosso delta IL. O nosso delta IL ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que 2 vezes IL. Ok? Tem que ser maior ou igual a isso. Nesse caso aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 ampere. Se ele for igual a 1 ampere, já é o bastante.
Então aqui nesse caso aqui, ó, o nosso ΔIL, ele vai ser quanto aqui? Ele vai ser, a tensão de saída é fixa em 5 volts. O ciclo ativo vai depender do quê? Vai depender da tensão de entrada. A tensão de entrada está variando entre 10 e 15 volts. Como a nossa relação do ciclo ativo ela vai ser VO é igual a D vezes VS, o D vai ter que variar nas duas situações. Então, por exemplo, né, para 10 volts, o nosso D vai ser igual a 5 volts sobre 10, que vai ser igual a meio 50% de ciclo ativo. Para 15 volts, o nosso D vai ser 5 volts sobre 15, que vai ser igual a 1/3, ou 0,33, né? 0,33 de ciclo ativo, 33% de ciclo ativo. Então nós temos que explorar essas duas situações e falar o seguinte, ó, qual das duas vai ser a pior? Qual que é o pior para ele aqui? De cara aí a gente já sabe. Se a gente calcular, por exemplo, aqui, ó, supomos que a gente considere, né? Vamos considerar aqui, ó, D igual a 0,5. Vai implicar que o quê? Vai implicar que o ΔIL vai ser... Não, na verdade o ΔIL vai ser isso aqui, só que eu quero um L, né? Eu quero um L. O L vai ter que ser igual ao... vai ser os 5 volts vezes 1 menos 0,5 sobre o ΔIL, que é 1 ampere, vezes a frequência que é 200 kHz. Isso aqui. E para... Depois vamos separar aqui, ó. E para o D igual a 0,33. A gente vai ter que... O L vai ter que ser isso aqui, ó. 5 vezes 1 menos 0,3 sobre 1 ampere. 1,0 vezes 200K. Quanto que dá nos dois aí? Esse aqui, 0,125 mili. Então é 125 micro, né? Nesse caso aqui é 125 microhenry. Nesse caso aqui, 5 vezes meio dá 2,5 sobre 200K. 2,5, 1,25. 100 vezes cada 10 a 5. Oi? 12,5 micro. E aqui, quanto que dá? 17,5 microhenry. Então, quer dizer, para atender essa condição aqui, ele tem que ser 17,5 microhenry. Se ele for 17,5 microhenry nessa condição de 0,5, ele atende o fato da corrente ter que ser... Ali eu errei, tá, pessoal? Errei feio aqui, ó. A corrente tem que ser menor ou igual a 1 ampere. A corrente ela tem que ser menor. Se ela for maior, ela ultrapassa o zero ali e fica zero durante um tempo. Esse caso aqui, ele atende, então, as duas situações. Então, você teria que escolher esse caso, essa situação aqui. Se você for parar para pensar aqui, você tem que escolher o que atende o pior caso aqui, que é com tensão de 15 volts, com 15 volts de tensão na saída, na entrada, e com ciclo ativo de... Não, aí, logicamente, o ciclo ativo vai ser de 0,33. Aqui é 0,33, né? Vocês calcularam com 0,33 ou 0,3? Então calcula de novo, porque está errado. Não, porque o ΔIL é o seguinte, ó. Aqui está o valor médio de L, que é o valor do IO, né? Aqui está o IL. ΔIL ele vai estar centrado nesse cara aqui, ele vai ser uma onda triangular que vai estar aqui, ó. Então ele vai ser toda essa extensão aqui, ó. Ele é o valor de pico a pico da triangular, ele não é o valor de pico da triangular. Ele é justamente um delta, você entendeu? Ele é um delta. Ele é o valor de pico a pico. Por isso que ele sempre vai ter que ser, no mínimo, quer dizer, menor do que o dobro desse cara aqui. Porque se a metade dele for maior do que ele, em algum instante ele vai ficar zero. Exatamente. A gente viu ali que no caso, corrente de saída, quanto maior ela for, mais longe ele vai estar do modo descontínuo. Quanto maior ela for, mais longe ele vai estar do modo descontínuo. Se ele funcionar em aberto, por exemplo, se o buco funcionar em aberto, ele está em modo descontínuo. Beleza, pessoal? Então, quanto deu aí? 16,75 microhenry. Então, tem que pensar o seguinte, ó. Qual que é o valor certo aqui? Qual que é o valor que atende aqui? O L ele tem que ser esse cara aqui, porque se você jogar esse cara aqui nessa fórmula aqui, com meio, ele vai atender
aí ele vai atender essa condição. Vamos calcular aí só para ver. Aqui, ó, 5 vezes 1 menos meio, que é meio, né, também, sobre 16,75 micro vezes 200K, né? Corta esse cara aqui com esse aqui, fica mili. Corta esse aqui com esse aqui, fica 0,2 aqui. É o jeito, né? E aí? Quanto que dá? Hã? 0,75. Beleza, ele é menor do que 1 ampere, entendeu? Se você jogar esse cara aqui, ó, esse indutor, para essa condição de ciclo ativo, ele já não vai funcionar. Então ele tem que funcionar em toda aquela faixa ali, ele tem que funcionar em toda essa faixa aqui. O pior caso aqui, por exemplo, o modo contínuo é esse cara, e o pior caso aqui para o modo contínuo é esse cara. Ok? Então beleza, mais alguma dúvida?